Você quer trabalhar com ESG? Quer ocupar uma cadeira estratégica, ser referência na sua empresa ou até construir uma carreira sólida como Chief Sustainability Officer, o famoso CSO? Então a pergunta certa não é qual cargo eu preciso ter, mas sim quais as habilidades eu preciso desenvolver. Porque é aí que muita gente se perde. O ESG não é uma área única com uma descrição de vaga padrão. O ESG é transversal. Ele cruza pelo jurídico, pelo RH, operações, pesquisa e desenvolvimento, comunicação, governança, cultura, estratégia, you name it. E é por isso que o profissional que quer crescer com ESG precisa aprender a conectar essas frentes, mesmo que ele não seja especialista em todas elas. Aliás, ele não vai ser. E é aqui que entra a provocação central desse vídeo. Se você consegue se ver desenvolvendo ou articulando as competências que eu vou mostrar aqui hoje, então você já tem potencial real para ocupar uma cadeira estratégica dentro do ESG. E quem sabe, talvez até a cadeira do CSO. O que eu vou compartilhar aqui é uma matriz que eu ensino nos meus cursos, nas minhas mentorias e que eu também levei recentemente para uma masterclass. Ela mostra 9 áreas-chave de atuação dentro da agenda ESG, com as respectivas competências envolvidas e os setores que geralmente lideram essas frentes. Então, pega um papel e uma caneta, porque esse vídeo pode virar um plano de desenvolvimento profissional para você. E lá no final do vídeo, eu ainda vou te dar um exercício prático para você sair da teoria e colocar a mão na massa. Bora lá? A primeira das competências dessa nossa lista valiosa é estimular conformidade regulatória. E essa aqui vem diretamente da casa do compliance e do jurídico. O profissional de ESG precisa entender que uma organização só será respeitada se ela cumprir as regras, as leis ambientais, as normas trabalhistas, regulamentações do setor, códigos de conduta globais, etc. Isso não é opcional, é o ponto de partida. Mas não basta apenas ficar ali seguindo leis. O profissional que quer se destacar precisa estimular a conformidade como cultura. Precisa ajudar a traduzir a linguagem técnica do jurídico em ações concretas dentro da empresa. Precisa estar antenado às mudanças na regulação e como elas impactam o ESG. Quer um exemplo? A diretiva da União Europeia sobre diligência em direitos humanos e ambientais nas cadeias de valor. Ok, ela provavelmente, na verdade hoje, né? Hoje ela realmente só passa a valer a partir de 2028, mas quem está ligado nisso já sai na frente. Então a pergunta aqui é, você se vê como alguém que consegue entender, traduzir e conectar normas à realidade do negócio? Porque essa habilidade vai ser exigida em qualquer cadeira estratégica do ESG. A segunda competência, fomentar projetos de sustentabilidade. Aqui a gente está falando de uma visão mais transversal, cross-company. O ESG não vive sem projetos e não vive com projetos soltos, claro. Você precisa saber como conectar diferentes áreas para tirar ideias do papel. E mais importante, para que essas ideias tenham um impacto real para o negócio. Então, fomentar projetos envolve saber identificar oportunidades, mobilizar recursos, envolver pessoas, acompanhar resultados e comunicar os aprendizados. Isso vale para um programa de reciclagem, para uma jornada de descarbonização ou para uma política de compras sustentáveis, por exemplo. O que muda é a escala, mas a lógica é a mesma. Capacidade de transformar intenção em ação coordenada. Então, se você é aquela pessoa que gosta de articulação, de montar iniciativas, de ver as coisas saindo do papel, essa pode ser uma habilidade central no seu perfil ESG. Agora, a terceira das competências é uma que muita gente subestima, que é a de desenvolver habilidades sustentáveis. Aqui entra especialmente o RH, porque o ESG não avança se a cultura da empresa não mudar. E cultura se muda pelas pessoas. Por isso, um bom profissional de ESG precisa saber colaborar com um time de gente e gestão para incluir sustentabilidade nas trilhas de desenvolvimento, nos processos seletivos, nas metas da liderança, nos treinamentos, nos diálogos de desempenho. Tem gente que acha que ESG é só fazer um inventário de carbono. Mas se os gestores não têm visão sistêmica, se os times não sabem por que aquilo importa, se os líderes não compram a agenda, nada vai para frente. Transformação sustentável começa com transformação de mentalidade. Então eu te pergunto,
Você se vê como alguém que pode ajudar a desenvolver esse olhar nas pessoas? E pode formar outras lideranças ESG dentro da sua empresa? Olha que o ESG pode ser mais sua linha de chegada do que você imagina, hein? Vamos para a quarta competência? Monitorar métricas ESG. Essa também é uma competência cross-company. E aqui começa a parte mais técnica e absolutamente necessária. O ESG se mede, se acompanha, se ajusta. E não é só com KPI de carbono. Estamos falando de diversidade, direitos humanos, consumo de recursos, ética, reputação, transparência e uma série de outros indicadores operacionais quando você pensa, por exemplo, em estar alinhado com a metodologia do GRI. Hoje em dia, quem não sabe monitorar ESG está fora do jogo. Os investidores cobram isso. Os relatórios de sustentabilidade precisam disso. Os frameworks, como o próprio GRI, o SASB, o TCFD ou o CSRD, estão cada vez mais presentes no cotidiano das empresas. Não dá para fazer o ESG da sua cabeça, de achismo. Você não precisa ser um analista de dados, mas você precisa saber conversar com os números, entender o que eles significam, como eles são construídos, como eles influenciam a estratégia. Métrica ESG não é só para compliance, é para decisão. Quinta competência, relacionamento com stakeholders. E aqui a gente já começa a sair do mundo interno da empresa e olhar para fora. Um profissional de ESG de verdade entende que o impacto de uma organização não termina nos muros da sede. Clientes, fornecedores, comunidades, ONGs, governos, investidores, todo mundo é stakeholder. E se a empresa quer ser relevante, ela precisa dialogar com todos eles. A habilidade aqui é construir pontes e não muros. É saber ouvir críticas, lidar com conflitos, transformar tensão em oportunidade. E fazer isso de forma contínua, não só quando a bomba estoura. Se você se vê como uma pessoa que poderia representar a empresa em fóruns, conselhos, audiências públicas, uma pessoa que consegue escutar, traduzir, levar propostas de forma estratégica, então essa é uma das suas forças. A sexta competência é cultura ESG. E essa é uma das mais desafiadoras, porque não se muda a cultura com um e-mail, uma campanha interna ou uma palestra inspiradora. A cultura se muda com exemplo, com consistência, com alinhamento entre o discurso e a prática. Então, se você quer trabalhar com ESG, precisa se enxergar como um verdadeiro guardião da coerência. Aquela pessoa que percebe os desalinhamentos, que traz a pauta para a conversa, que influencia pela ação. Você tem que ser aquele tipo de profissional que os outros escutam, porque sabem que não só fica falando para lacrar no post, fala porque acredita e vive aquilo. Quer um exemplo? Um líder que fala de ESG no evento da empresa, mas tolera práticas antiéticas no próprio time. Se você não tem medo de fazer perguntas incômodas, com respeito, claro, mas com firmeza, você pode ser a força de cultura que o ESG precisa. Sétima competência, inovação ESG. Aqui entra pesquisa e desenvolvimento, as operações. Sustentabilidade não é só fazer menos pior, tá? É fazer melhor. É repensar produto, processo, embalagem, transporte, logística, tecnologia. Se você tem um perfil mais criativo, mais técnico, mais de produto, talvez sua entrada em ESG venha por aqui. Pense em inovação aplicada ao negócio com propósito. Já imaginou redesenhar um produto para ser mais durável, mais reciclável, mais acessível? Ou talvez propor um novo modelo de parceria com fornecedores que premie o bom desempenho social? ESG precisa de gente que reinvente a roda e não só que controle se ela está girando direito, tá? Oitava competência, incorporar ESG nas decisões. E essa é a mais estratégica de todas, talvez, porque se ESG só for um departamento isolado, ou uma ação pontual, ele não muda o negócio. O ESG precisa estar no planejamento, na gestão de riscos, na definição das metas, na precificação, nas decisões de investimento. Você quer ser um CSO? Então você precisa aprender a influenciar a tomada de decisão. Precisa saber apresentar um case ESG com impacto no negócio. Precisa sim entender de estratégia. Precisa mostrar que ESG não é custo, é visão de futuro. E por fim, a nona competência, e talvez a mais abrangente de todas, pensar e agir de forma integrada. Porque o ESG, acima de tudo, é um campo de interconexões. Não tem uma única fórmula.
Cada empresa tem um ponto de partida, um nível de maturidade, um modelo de negócio. O papel do profissional de ESG é ler esse contexto e articular as frentes certas, com as pessoas certas, no momento certo. Então você não precisa dominar absolutamente tudo, não se preocupe com isso. Mas você precisa saber montar o quebra-cabeça. Precisa entender como cada uma das peças contribui para o todo. E precisa ter visão, humildade e liderança para conseguir fazer que tudo isso aconteça. E é com essas 9 habilidades que diferenciamos quem é o operacional de quem é o estratégico. Os dois caminhos são valiosos para a jornada ESG de uma organização, mas os perfis são sim diferentes. Uma pessoa vai se dar muito bem como um especialista técnico e referência em uma temática de extrema relevância para os negócios, enquanto outra pode abraçar os 3 pilares e auxiliar a organização a manter um alinhamento estratégico adequado. Agora que você já conheceu as 9 competências, deixa eu te perguntar uma coisa. Em quais delas você já atua, mesmo que de forma informal, desorganizada talvez? Em quais delas você gostaria de se desenvolver? Em quais você vê mais afinidade com o seu perfil? Se você consegue se ver nessas frentes, então você já está no caminho certo. Não importa se você ainda não tem cargo, se você nunca fez um relatório de sustentabilidade, ou se você ainda não domina todos os termos. O importante é que você está disposto a construir esse repertório e isso te coloca milhas à frente de quem ainda acha que o ESG é só plantar árvore ou fazer doação de Natal no final do ano. E se você quiser transformar esse conhecimento em ação, eu posso te ajudar. É para isso que existe o curso do Zero ESG, onde eu ensino exatamente como sair do zero, montar sua base técnica, estruturar sua comunicação e se preparar para atuar com segurança e estratégia. Agora, se você já está nessa jornada, mas quer ir mais longe, aí tem a Mentoria Legacy, que é onde a gente trabalha posicionamento, autoridade, estrutura de atuação e geração de oportunidades reais para você. Se você quiser conversar comigo sobre qual desses caminhos faz mais sentido para você, me chama no número aqui embaixo. Vai ser um prazer caminhar com você nessa construção. Mas antes de sair desse vídeo, quero te propor um desafio prático. Anota as 9 competências num pedaço de papel. Então bora refrescar aqui a sua memória. 1. Estimular conformidade regulatória. 2. Fomentar projetos de sustentabilidade. 3. Desenvolver habilidades sustentáveis. 4. Monitorar as métricas ESG. 5. Relacionamento com os stakeholders. 6. A cultura ESG. 7. A inovação ESG. 8. Incorporar o ESG nas decisões. E, por fim, 9. Pensar e agir de forma integrada. Agora que você tem uma lista com todas elas, faz o seguinte. Marca com um check. Todas que você já sente que você tem ou que você faz. Marca com um asterisco. Todas que você entende, mas sente que ainda precisa desenvolver um pouco mais. E marca com uma interrogação tudo aquilo que ainda é novidade para você. Porque esse mapa visual vai te dar clareza do seu perfil profissional hoje e do seu plano de desenvolvimento, de crescimento para esse setor de ESG. Porque não importa de onde você está partindo. O que importa mesmo é para onde você está indo e como você está indo. Então, se você chegou até aqui, é porque você está querendo ir longe. Quer acelerar ainda mais a sua transformação profissional no setor? Me manda uma mensagem, vamos conversar. E não esquece de se inscrever no canal, porque sempre vai ter conteúdo muito bacana no ESG e no Compliance para ser cada vez mais útil para a sua carreira. Até o próximo vídeo.